Olá, meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula, ou pré-aula, da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da IAD Glória, aqui no canal no YouTube da IAD Glória. Nós nos sentimos honrados em ter você aqui conosco, mais uma vez, para poder aprender a palavra de Deus. Nós estamos dando uma sequência num trimestre, onde nós estamos falando acerca do ministério do apóstolo Paulo, as lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios. Nós estamos aprendendo um conteúdo maravilhoso sobre a vida desse grande homem de Deus. Nós chegamos hoje aqui na lição de número 4, que tem como tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós estaremos entendendo algumas coisas do chamado do ministério do apóstolo Paulo, como que se deu esse chamado, como que foi a preparação para esse chamado do apóstolo Paulo e também parte da execução, ainda que inicial, desse ministério maravilhoso. Então você permaneça conosco aqui, vamos aprender a palavra de Deus. Tem lições importantes para a nossa vida, especialmente para a sua, se você tem um chamado do Senhor, se você sente esse chamado presente na sua vida, é muito importante aprender com os grandes homens de Deus como que aconteceu o chamado para o ministério de cada um deles, já que foram vitoriosos em suas carreiras, apesar de todas as dificuldades, Então nós temos esse tema, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Antes de iniciar aqui com o texto áureo e também com a verdade prática da lição, queria lhe pedir, se você já foi inscrito no canal aqui da IAD Glória, deixe o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para você receber todas as notificações quando for colocado um vídeo novo no canal. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, ele é lançado. Se você for inscrito, ou ainda que não seja, mas puder compartilhar esse vídeo, tá? Nós lhe agradecemos, tem vidas que precisam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E essa sua atitude, certamente, ela vai alcançar vidas com a bênção de Deus através do conhecimento da palavra, tá bom? O texto áureo dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1, cuja palavra diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verdade prática da lição. Deus, ele chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então, em suma, o que nós vamos estar tratando aqui é que Deus, ele chama pessoas para realizar a grande obra, grandes feitos. Olha, interessantes aqui. Ele não chama grandes pessoas, Ainda que se façam grandes no decorrer do seu ministério, ainda que o Senhor engrandeça. Mas ele chama pessoas. Grande é a obra que o Senhor realiza. Enorme é a obra que o Senhor realiza através das pessoas. E especificamente através da vida do apóstolo Paulo, Deus fez uma grande obra, tá? A leitura bíblica em classe, eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 15 ao 22. Se você tiver a lição da escola dominical, você pode acompanhar em casa. Se não tiver, você pode acompanhar com a sua Bíblia. E também Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11 até o versículo de número 18. Vamos fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15 até o versículo de número 22. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11 até o versículo número 18. Mas faço-vos saber, irmãos,
que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Aqui está o texto da Palavra de Deus. Nós temos nessa lição aqui, né, são 2 textos distintos, né? Um texto lá em Atos dos Apóstolos, outro texto lá no livro dos Gálatas, né? E nós temos 3 objetivos ao finalizar esta lição. Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Aonde se iniciou a vocação do apóstolo Paulo? Como que começou? Nós podemos contextualizar isso com a nossa chamada, com a nossa vocação. Aonde é que se inicia? Qual é o ponto de partida da vocação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que é chamado? Aonde é que começa? Nós vamos estar aprendendo nessa lição. Em segundo lugar, enfatizar que a vocação de Paulo ela foi efetivada pelo Cristo ressurreto, ou seja, quem confirmou a vocação do apóstolo Paulo foi Jesus, foi o próprio Cristo, né? Terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, quando ele foi vocacionado pelo Senhor, ele assumiu um caminho, ele tomou uma direção. Ele próprio disse, eu não fui para Jerusalém, eu fui lá para a Arábia, né? E na Arábia eu fui aprender lá no deserto e, obviamente, isso refletiu em alguma coisa no ministério do apóstolo Paulo, tá? Antes de ele ser apóstolo, de fato, né, logo na interação com o professor, o comentarista diz que para exercer essa vocação, ele passou por um período de aprendizado no deserto. E é muito importante. Nós já dissemos aqui que em outras lições anteriores, que aquele que quer ensinar, primeiro tem que aprender. Aquele que quer executar, que quer fazer, que quer realizar, primeiro tem que aprender como realizar. E o apóstolo Paulo ele passou, né, por esta etapa, foi aprovado nesta etapa e chegou até onde chegou da maneira correta, tá bom? Lá no deserto, logo na interação, eu vou até antecipar isso aqui para você já entender e você aprender o que nós vamos tratar aqui. Nesse aprendizado do apóstolo Paulo, quando ele sai dali de Damasco e ele vai para a Arábia, né, depois de ter um encontro com Jesus, o comentarista da lição diz, o apóstolo Paulo ele pôde refletir acerca da simplicidade, do domínio das suas paixões, dos seus instintos, né? A Bíblia diz que ele respirava ameaça contra o povo de Deus, ele tinha um instinto feroz dentro dele contra o povo de Deus. E aí, lá no deserto, ele foi aprender como dominar esse instinto e colocar a serviço do rei. E também até a simplicidade para executar a obra do Senhor. E uma coisa muito importante, por meio da solidão, ele aprendeu a depender de Deus. E no deserto, nosso único recurso é o Senhor, né? Então nós aprendemos a depender de Deus quando nós passamos pelo deserto. E o apóstolo Paulo não foi diferente. Mas nós vamos esmiuçar isso aqui com riqueza de detalhe um pouquinho mais lá na frente, tá? Agora é muito importante saber que Deus ele se utiliza tanto do tempo quanto das circunstâncias para formar um ministério útil para ele. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus usou o tempo e a circunstância para forjar o apóstolo Paulo, para preparar o apóstolo Paulo, a fim de que ele pudesse executar um trabalho útil no reino de Deus. Então, logo de cara, né, não se esperneie, não se preocupe se o seu ministério está sendo forjado, preparado por Deus. Deus está usando essas circunstâncias mesmo. Porque você tem utilidade para o reino de Deus. Você vai ter utilidade para o reino de Deus. E Deus, ele usa-se. Ele se usa do tempo e das circunstâncias para formar aquele a quem ele quer utilizar. Um
uma coisa muito importante, quando estava estudando essa lição, eu analisei, que Deus ele chamou o apóstolo Paulo, ele mesmo deu testemunho, Deus chamou desde o ventre da mãe dele. E é uma coisa muito importante, tá? Deus, obviamente, ele não faz acepção de ninguém para a salvação, mas tem obras específicas, ministérios específicos que Deus carrega de escolher pessoas, levantar pessoas, preparar pessoas, de modo até que essas pessoas não conseguem fugir. O apóstolo Paulo não conseguiu fugir, né? Deus já preparou ele dentro do judaísmo para que ele tivesse autoridade quando ele fosse falar, né? Ele se excedeu em judaísmo, como ele mesmo disse, né? Muitas vezes ele fez aquilo que fez pensando em defender o nome do Senhor, mas fez mal à igreja do Senhor. Só que Deus, ele se utilizou daquilo que ele tinha de bagagem para abençoar o reino dele e fazer com que a obra prosperasse. O primeiro tópico da lição ele vai tratar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Qual é o ponto de partida para o chamado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Nós vamos entender, e o primeiro subtópico diz: chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. O que é presciência? Presciência é um atributo divino que reflete a capacidade de Deus de saber de todas as coisas, ainda que de maneira antecipada, especialmente de maneira antecipada. Deus conhece todas as coisas. Presciência, pré, é um adjetivo que identifica uma antecipação, né? Pré, saber, ciência, saber. Então, saber antecipadamente. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus na sua presciência, e Deus, segundo a sua presciência, já sabia o que estava preparado para a vida do apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo confirma isso no livro dos Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, quando ele diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha que coisa interessante. Como é que pode? Deus chamou um homem que até uma parte da vida dele ele perseguiu o povo de Deus, chegando até participar da morte de homens de Deus e mulheres de Deus. Mas Deus já sabia, porque Deus já havia escolhido ele no ventre da sua mãe. Penso eu que não é penso eu não, tenho certeza que não é diferente nem na minha vida nem na sua vida, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos atesta para uma chamada presciente quando nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Eu não tinha me atentado a esse detalhe até estudar essa lição aqui. Não tinha me atentado. O apóstolo Paulo foi batizado no Espírito Santo logo após a sua conversão. Ele se converteu e logo em seguida o Senhor batizou. Se converteu, ficou cego, entrou lá em Damasco, numa casa que já estava preparada para ele. E quando o homem de Deus foi lá fazer a oração por ele, né, Ananias, quando ele foi lá fazer a oração por ele, quando ele terminou de fazer a oração, o apóstolo Paulo foi batizado no Espírito Santo. Ou seja, ele recebeu a plenitude do Espírito para que o ministério dele pudesse avançar. E aqui nós entramos no próximo tópico da lição: um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. E com esse batismo ele recebeu uma unção especial do Espírito Santo de Deus para realizar também uma obra especial. Não é a questão da lição, tá? Não é a tratativa da lição, mas muito rapidamente eu quero lhe dizer para que serve o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder a fim de que o crente possa realizar a obra de Deus ainda com mais eficácia, ainda com mais poder. Não significa que quem não seja batizado no Espírito Santo não vai poder realizar a obra do Senhor. Ou quem não seja batizado no Espírito Santo não esteja salvo, como pregam alguns, interpretando mal a fala do Senhor Jesus, né, lá nos Evangelhos,
quando o Senhor Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então é uma interpretação um pouco forçada. No entanto, quando a gente trata de batismo no Espírito Santo, nós precisamos entender que o Senhor sempre reveste os seus servos para executarem a obra do Senhor, para executarem a obra do seu reino. E o ministério do apóstolo Paulo ele foi marcado por uma pregação poderosa, por curas, por sinais, por prodígio, por maravilha. Com o ministério do apóstolo, nós aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem confirma a palavra e a obra. Não queira fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Não queira, porque você não vai conseguir. A obra de Deus, a engrenagem da obra do Senhor, ela só gira, ela só funciona quando o Espírito Santo é o motor dessa obra. E aí, obviamente, nós, fazendo parte dessa engrenagem, executamos a obra do Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta, né? A gente escuta muito, né? Antes de ser crente era Saulo, depois de convertido até o nome mudou, virou Paulo. Não é verdade isso. Nós não encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos sim nas Escrituras outros homens e mulheres de Deus que no decorrer do seu ministério, quando tiveram um relacionamento com Deus, Deus mudou o nome deles. Por exemplo, Abraão, Deus colocou Abraão, né? Especialmente os patriarcas. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Dentre outros, José também teve o nome mudado, eu não sei se você sabe disso, mas José foi chamado Zafenat Paneia. Olha que nome, né? Um nome diferente foi dado para ele, mas teve o nome mudado. E muitos tiveram, mas não é o caso do apóstolo Paulo. Elielson, e por que a gente tem essa compreensão? E por que que uns chamam de Saulo, outro Paulo? Então vamos entender esse negócio, tá? Não há qualquer menção na Bíblia de que tenha existido essa troca. O que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. Nós chegamos a tratar aqui em aulas anteriores, tá? Saulo remonta à ideia de origem judaica. Era o nome judaico do apóstolo Paulo. Se você for para qualquer judeu, vai conhecer ele não por Paulo, mas por Saulo, que é uma derivação do nome Saul, né? Não aportuguesado, como colocou aqui o comentarista da lição. Então, Saulo é o nome judaico do apóstolo Paulo. E já Paulo, né? Como ele tinha cidadania romana, o nome dele, para os romanos, ele é chamado de Paulo. E como o apóstolo Paulo, o ministério dele se desenvolveu fora, né, do convívio judeu, em muitas cartas nós vamos ver ele sendo tratado realmente como Paulo, porque o ministério dele se desenvolveu mais fora do convívio judeu, entre os romanos, entre os gregos, enfim. Ele foi chamado de apóstolo dos gentios, não é isso? Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas, tá bom? Uma coisa muito importante, eu notei aqui o subsídio pedagógico que o comentarista trouxe para nós, porque é muito importante fazer essa contextualização. Ele disse assim, ó, parece que no passado havia uma percepção maior a respeito de jovens e de muitos outros irmãos que entregavam sua vida a Cristo, que desejavam por uma vocação na obra de Deus. Muitos se planejavam para ir a seminários, a fim de se aperfeiçoarem, para servirem melhor na obra de Deus. Muitos obreiros relatam não perceber essa mesma disposição, com o mesmo sentimento de outrora, ou seja, de antes. Claro que isso não significa que não haja pessoas sendo vocacionadas, pois Deus sempre chama as pessoas a qualquer tempo. O que o comentarista quis dizer foi o seguinte, ó, há alguns anos atrás se percebia um desejo maior, uma vocação, não vocação, deixa eu trocar essa palavra, mas uma vontade maior por parte de jovens e também outros irmãos da igreja de se prepararem, se aperfeiçoarem, a fim de fazerem a obra do Senhor. E pela boca de muitos pastores, né, nós observamos muitos homens de Deus, esse sentimento vem sendo escasso cada vez mais na igreja. E realmente eu posso confirmar isso, tem reduzido o número desse desejo. Então é um desafio dessa igreja presente, é um desafio, né, da liderança dessa igreja presente, formar jovens capazes de desejarem a obra do Senhor, a fim de executarem o seu chamado. E que Deus continue chamando homens e mulheres de Deus para realizar a sua obra.
Segundo tópico da lição, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem o que aconteceu ali no caminho de Damasco, não foi uma ilusão de ótica, mas ele realmente viu a glória do Senhor, o brilho do Senhor, a luz do Senhor presente de uma maneira muito sobrenatural. E essa visão gloriosa, ela ofuscou o orgulho do apóstolo Paulo ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Aquele encontro com Jesus foi definitivo para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos, formada por Pedro, João, Tiago ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias. Qual foi a declaração de Jesus para Ananias? Vá, ore por ele, porque esse rapaz aí é escolhido por mim para ser apóstolo dos gentios, para levar o meu nome aos gentios. O que o comentarista da lição quis dizer aqui é que a vocação do apóstolo Paulo, ela teve o seu embrião foi direto no coração de Deus. Não precisou de naquela ocasião, tá? Não precisou de uma formação de um concílio para votarem se o apóstolo Paulo seria ou não, para determinarem se ele seria ou não apóstolo, se ele serviria ou não, tá? É claro que nós sabemos que, especialmente, nós somos crentes da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, e todas as igrejas funcionam dessa maneira, existe um corpo ministerial a fim de ordenar a igreja do Senhor. O caso do apóstolo Paulo foi um caso específico. A igreja estava se formando, estava se iniciando, e o Senhor, por sua infinita sabedoria, soberania e bondade e misericórdia, chamou o apóstolo Paulo para essa determinada obra. E, obviamente, depois os demais apóstolos reconheceram a autoridade do apóstolo Paulo sobre a vida dele, tá? A vocação mudou o rumo da vida de Saulo, de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentil. Sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo foi o instrumento que Deus utilizou para provocar a maior expansão no reino, a maior expansão da pregação do reino de Deus naquela geração inicial, na geração primitiva. Uma coisa muito importante, Cristo ainda chama o ser humano para frutificar o reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Meu irmão, eu quero deixar uma palavra para você aqui de ensinamento da palavra do Senhor. O responsável por lhe capacitar na execução do seu chamado é o Senhor. A coisa que nós precisamos é permanecer na presença dele, e a cada passo que ele vai colocando, permite a gente estar no caminho, a gente ir aprendendo a ouvir a voz do Senhor, se submetendo à vontade dele e deixando ele nos capacitar em trabalhar na nossa vida para realizar a obra de Deus. Terceiro tópico da lição, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Para mim esse é um tópico muito importante. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Quantos de nós não temos esse chamado, essa vocação, né? E quantos necessitam passar por essa preparação? Essa preparação o apóstolo Paulo foi para o deserto de uma maneira literal, né? Nós de uma maneira figurada, né? Nós que servimos ao Senhor, aqueles que têm uma vocação, um chamado, de uma maneira figurada, mas não deixa de ser um deserto, né? Quando nós enfrentamos a austeridade, nós enfrentamos, muitas das vezes precisamos aprender no silêncio, muitas das vezes precisamos aprender a ter comunhão com Deus, refletir sobre a obra, sobre o chamado do Senhor, sobre as nossas vidas. É muito importante a gente entender isso. Uma coisa que eu achei muito interessante, vou me dirigir aqui, né? Está comigo aqui o presbítero Israel, que daqui a pouco vai estar gravando outra aula, também a irmã Vera, irmão Valber, os senhores que estão aqui, quem está acompanhando a aula. Uma coisa que eu achei muito impressionante é que o apóstolo Paulo ele não foi para Jerusalém. Ele não foi para Jerusalém.
Jerusalém é onde estavam todos os discípulos, foi onde Jesus andou, inclusive foi onde ele foi crucificado, né? Seria, entre aspas, mais cômodo o apóstolo Paulo ir para Jerusalém. Mas não. Ele disse, eu quando fui chamado, eu não fui para Jerusalém. Eu fui para a Arábia. Depois da Arábia, eu voltei para Damasco, mas não fui para Jerusalém. Era como se ele quisesse dizer assim, não, Jerusalém já tinha gente lá fazendo a obra. Jerusalém já tinha gente fazendo, meu chamado era para outra direção. Obviamente, se o chamado dele fosse para Jerusalém, ele certamente iria. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido entre esses nômades. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava ser para expandir o seu reino. Paulo precisava daquela experiência. Nós precisamos passar pela experiência. Você precisa passar pela experiência para aprender e ser o líder que o Senhor necessita para o seu reino. Tá bom? Quais foram as lições que o apóstolo Paulo aprendeu lá no deserto? Ele sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus, porque o caminho dele seria caminho de confronto, de muitas dúvidas, de muita oposição, de muita rejeição. Não vamos esquecer que ele era perseguidor, então naturalmente ele enfrentaria oposição, muita desconfiança sobre a vida dele. Naturalmente ele enfrentaria essa desconfiança. Todo aquele que é chamado naturalmente vai ser rejeitado, naturalmente vai enfrentar oposição. É absolutamente normal. Então, você quer ser abençoado por Deus? Persista, insista, continue fazendo, continue se entregando para o Senhor. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, as suas crenças, as suas convicções judaicas, que ele tinha uma convicção judaica muito enraizada dentro dele, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar a sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Olha, foi por isso que ele não foi para Jerusalém, porque ele enfrentaria. E como é que ele explicaria essa vocação, esse chamado? Ele não sabia ainda, então ele foi se preparar para quando voltasse a Jerusalém pudesse explicar, né, para os líderes de Jerusalém realmente qual era o chamado dele, o que era que ele estava fazendo a partir daquele momento. Mais lições ainda do deserto. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Não precisa de muita coisa. Ser simples funciona. Entender o Evangelho na sua simplicidade funciona porque o Evangelho é simples. Não precisava de muita explicação do apóstolo Paulo, muita coisa teológica, muita coisa enraizada do que ele tinha de conhecimento do judaísmo. Não precisava. Era só da simplicidade do Evangelho. Era só da revelação da graça de Deus. Só. Então ele aprendeu a simplicidade. Por isso Jesus disse, né? Sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. É um aprendizado da palavra de Deus interessante para nós. A simplicidade abre muitas portas. É a chave para abrir as portas do cristianismo. Ele aprendeu também que era preciso dominar as suas paixões e substituir essas paixões pela alegria da salvação em Jesus. E aqui é muito importante, né? Todos nós temos as nossas paixões, né? Mas é muito importante a gente substituir as nossas paixões pela alegria da salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Por isso Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Uma coisa muito importante. O deserto ele esmaga a nossa autossuficiência. Porque no deserto nós dependemos 100% de Deus. No deserto nós dependemos totalmente de Deus. Nós não temos alternativa a não ser levantar a mão para o céu. Dizer, Senhor, me socorra, me ajude. Né? E quando nós fazemos isso, nós entendemos
que as coisas do reino de Deus não é como nós queremos, mas é como Ele quer. Então foi necessário Deus ele dar um choque no apóstolo Paulo para que o orgulho dele viesse abaixo e o nome do Senhor fosse glorificado. Quero deixar aqui 3 esclarecimentos aqui em relação à identificação de um chamado. Primeiro, o mérito de um chamado não é de quem é chamado, mas o mérito é de quem chama. Tá bom? O mérito não é de quem é chamado, o mérito é de quem está chamando. Por maior que seja, né, a obra que o Senhor possa realizar na sua vida, na minha vida, maior que seja essa obra, o mérito é totalmente daquele que nos chamou e não nós que somos chamados. Segundo, a tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas pertence a quem chamou. Olha, eu não estou no reino de Deus para fazer o que eu quero, porque a tarefa não é minha. Deus me chamou para fazer algo, então a tarefa é dele. O que eu tenho que fazer é o que ele mandar. Não é meu, é do Senhor. Então, se a tarefa é do Senhor, que nós possamos fazer com alegria. E terceiro, não se trata de um peso ser chamado para a obra de Deus, ser convocado para a obra de Deus, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Não é um peso fazer a obra de Deus. Não é um peso ser vocacionado pelo Senhor, mas é um privilégio fazer parte do reino de Deus. Que esse sentimento possa estar presente dentro dos nossos corações. Nessa lição nós aprendemos, né, a vida, o chamado do apóstolo Paulo. Nós entendemos aqui que foi direto de Deus, que Deus trabalhou na vida dele através do deserto, né, nós podemos dizer assim, trabalhou na simplicidade do apóstolo Paulo, trabalhou no egoísmo dele, na glória que ele tinha dentro do seu coração por tudo que ele tinha construído na sua vida, e Deus fez reconhecer que o poderoso, o grandioso era o Senhor na vida dele. Então tudo isso nós aprendemos nessa lição. Chegamos no final dela. Eu desejo que você tenha aprendido. Compartilhe essa lição com alguém. Na próxima semana nós teremos mais aula da Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer, né, ter tido você aqui conosco. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.